Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia, feche seus olhos, meu irmão. Deixa eu te falar, adorar o Senhor é mais que cantar, é mais que levantar as mãos, mas eu quero que você comece a declarar aí uma palavra de agradecimento pelo Senhor, pela sua vida, pela sua salvação, pelos milagres que Ele já tem feito na sua vida. Feche seus olhos e adore esse nome. Fala: Senhor, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és lindo, Senhor. O Seu nome é sobre todo nome. Não há outro nome além do Seu sobre as nossas vidas. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós declaramos que Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Tu é a majestade, ó Pai. E não há outro digno de ser honrado, não há outro digno de ser glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus, Deus, enche esse lugar com a Tua presença, a tal ponto, ó Deus, que nós não consigamos ficar calados, que nós não consigamos ficar quietos, que nós tenhamos, ó Deus, uma vontade incontrolável de Te glorificar, ó Deus, porque a Tua presença vai nos tomar nessa noite, ó Pai. Nós temos a certeza que vamos experimentar os milagres, vamos experimentar a presença, vamos experimentar o toque, vamos experimentar a salvação. Em nome de Jesus nós vamos experimentar o livramento do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ó Pai. Essa noite nós queremos sentir o Teu toque, nós queremos sentir as Tuas mãos nos segurando e nos levando a caminhar junto contigo, ó Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cantarás. Abra a sua Bíblia comigo, queridos, no livro de Mateus, capítulo 14. Aleluia. Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Glória a Deus, glória a Deus. A presença do Senhor está nesse lugar, querido. Se você não der conta de controlar e quiser no meio da palavra gritar glória a Deus, gritar aleluia, gritar o nome de Jesus, você está na casa do Pai, você está onde o Espírito do Senhor está fluindo, você está no lugar onde a unção do Senhor não cessa. Então não fique calado em nome de Jesus. Aleluia.
Mateus capítulo 14, de 22 a 33, diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Queridos, essa é uma das cenas que talvez, e se você achou que o vídeo estava um pouco escuro, é porque naquela época não tinha luz para iluminar a filmagem, tá? Mas está no Facebook, depois você procura lá. Mas para mim foi uma das cenas mais lindas, mais fortes que a gente vê no Novo Testamento. Você imagina, 3 horas da manhã, você dentro de um barco, no meio de uma tempestade, e vê um homem andando na sua direção. É pavor, meu irmão, é pânico, é medo. Então, você vai ver que depois dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, você vai parar de criticar Pedro um pouquinho e vai entender. Mas para que a gente entenda tudo isso, para que a gente entenda como que chegou nesse ponto, o porquê disso tudo, e o que isso tem a ver com a nossa vida, nós precisamos entender o que estava envolvido nessa história. Porque muitas das vezes nós pegamos o texto, lemos e fazemos uma interpretação, e esquecemos de onde aquele texto está encaixado. O capítulo 14 de Mateus, ele é mais do que isso. Do versículo 1 até o versículo 12, se você for ler esse capítulo, você vai ver que fala sobre a morte de João Batista, degolado a pedido da filha de Herodes. E João Batista era primo de Jesus e era também o profeta que anunciou a sua chegada. Se você tivesse a oportunidade de lá no céu um dia encontrar com João Batista e perguntar para ele: João, você escreveu algum livro? Não, nenhum. Você fez alguma música? Não, nenhuma. O que você fez? Eu só fiz 2 coisas, ou melhor, 3 coisas. Primeiro, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu sentia a presença de Jesus. Dentro da barriga da minha mãe, eu já sabia que Ele era o Salvador. Depois, quando eu nasci, eu preguei a vinda de Jesus. Eu anunciei que Ele viria. E eu, quando Ele estava com 30 anos, eu tive a oportunidade de batizar Ele. Só isso que eu fiz. Imagina se esse homem, João Batista, se ele não era amado por Jesus. Era primo, era o profeta que anunciou. Ele era próximo de Jesus, tinha afinidade com Ele. A gente tem uma ideia de que depois que Jesus nasce, né, João Batista era alguns meses mais velho do que Jesus, que eles não tiveram contato, eles eram da mesma família. Eles não foram ter contato só 30 anos depois, eles conviveram junto. E ele vive então essas experiências com Jesus. No versículo 13, nós vemos Jesus se afastando para um lugar para ficar sozinho. Por que isso? Porque ele queria, né? Vamos usar um termo aqui. Ele queria curtir a dor dele, ele queria ficar sozinho, sem ninguém para incomodar. Ele queria pôr para fora a dor, afinal de contas, o primo que ele amava, o homem que batizou ele, acabou de morrer, uma morte trágica, uma morte injusta, uma morte violenta. Agora, o que acontece? Jesus se afasta. Por quê? Porque ele estava triste, irmãos. Jesus era homem. Só que no mesmo versículo, lá no versículo 13, quando Jesus sai, o que a gente encontra?
a gente encontra uma multidão indo atrás de Jesus, querendo sinais de Jesus. Deixa eu te falar, aonde Jesus está, existe uma multidão atrás dele. Jesus está aqui essa noite, por isso que eu e você estamos aqui. Pastor, mas nós não somos uma multidão. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Para Jesus, você é uma multidão. Se você estivesse sozinho aqui, Ele estaria aqui. Porque para Ele, você é a multidão que está buscando Ele. Ele ouve a sua necessidade, Ele ouve a sua dificuldade. Ele está interessado em você, como indivíduo, como filho de Deus. Então, onde Jesus estava, tinha essa multidão. No versículo 14 a gente encontra aquele Jesus que estava triste, que foi ficar sozinho, vê aquela multidão e ele teve compaixão da multidão. O versículo 14 fala que os enfermos se achegaram e ele curou todos os enfermos, movido por compaixão. No versículo 15, os discípulos falam: Jesus, vamos mandar esse povo embora, está ficando tarde, e nós não temos o que dar de comer para esse povo aqui, o que é que nós vamos fazer? Aí você entra no 16 até o versículo 21, que nós vemos também uma grande experiência que todos tiveram com Jesus. O menino entrega 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão, porque ele sabia que na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes alimentariam a multidão. Então aquele menino, ele tem uma experiência com Jesus. A experiência é que aquilo que ele oferta, aquilo que ele abre mão, nas mãos do Senhor é milagre. Mas os discípulos também tiveram experiência com Jesus, porque eles viram, eles perceberam que aquilo que Jesus recebe de bom grado, de amor, ele faz milagre. Ele faz os discípulos serem participantes desse milagre. Então, meu querido, o Senhor Jesus também está te chamando, não somente para ficar assistindo os milagres, mas ser participante dos milagres, para que você possa ser canal de milagre, agente de milagre para alguém. Os discípulos entenderam isso, e a multidão, ela foi aí, se imagina, que o que recebeu mais, porque mais de 5.000 pessoas se alimentaram daqueles pães e peixes. Mas eu quero dizer para você, que desse contexto, nem o jovem, nem a multidão receberam mais. Nesse contexto, o que nós vemos que recebeu mais foram os discípulos, porque os discípulos experimentaram a manifestação do poder de Jesus. Eles viram a manifestação do amor de Jesus pela multidão. E isso vai fazer toda a diferença quando nós entrarmos no tema que nós queremos trabalhar hoje. Então, até aqui, o que a gente vê? Um cenário de tristeza, de morte, de luto, de aflição, transformado agora numa situação de louvor. E por que situação de louvor? 5.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixes, estava todo mundo feliz da vida, todo mundo adorando a Deus, os discípulos entendendo que Jesus podia todas as coisas, que para ele não se importava com a matemática para ele era o mínimo. Jesus não se importava com a economia, porque também dinheiro para ele não era o problema. Então os discípulos começam a entender que para Jesus não existe o impossível. Eles estavam acostumados a ver milagres, mas agora eles passaram a ser agentes de milagres. E quando você se torna um agente de milagre na mão do Senhor, você passa a ter certeza de que para Ele nada é impossível. E aí nós chegamos no versículo 22, que é a nossa história. No versículo 22, Jesus faz algo muito interessante. Ele manda os discípulos irem. Ele fala: olha, vocês vão, entrem no barco e vai, porque eu vou despedir a multidão. E eles entram no barco e entram no lago e vão embora. E Jesus despede a multidão. Agora preste atenção, se você ler de novo, se você ler relatos históricos, em lugar nenhum você vai encontrar a seguinte frase: Jesus, e o Senhor vai como? Como que o Senhor vai nos encontrar? Nenhum dos discípulos se atreveram a perguntar isso para Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Eles acabaram de ver Jesus alimentando 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Eles acabaram de ver Jesus curando todos os enfermos que chegaram perto dele. E eles estavam acostumados a ver esses milagres todos os dias. Então eles tinham a certeza de que Jesus iria encontrá-los. Eles tinham uma certeza no coração deles: se Jesus deu uma palavra, se Jesus falou que iria fazer algo, Ele vai fazer, não importa como, mas Ele vai fazer. Então, meu irmão, às vezes nós questionamos, às vezes nós ficamos nos perguntando
Será que vai acontecer? Quantas vezes nós recebemos uma palavra de Deus para a nossa vida? Quantas vezes nós recebemos uma profecia, uma ministração do Senhor para as nossas vidas, que Ele vai te curar, que Ele vai abrir as portas, que Ele vai mudar a sua família, que Ele vai mudar seu casamento, que Ele vai mudar os seus filhos. A mulher ouve que Deus vai mudar o seu esposo, o homem escuta que Deus vai mudar a esposa dele, e nós perguntamos, como isso será possível? Isso é impossível de acontecer, não tem como. Às vezes nós ouvimos uma palavra, às vezes nós ouvimos uma profecia para alguém da igreja, e nós olhamos e falamos assim, isso é impossível. Como que pode uma coisa dessa acontecer? Sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos indo no sentido contrário do que os próprios discípulos foram. Eles não questionaram. Meu irmão, então deixa eu te falar, quando você receber uma palavra de Deus, não se preocupe como, não se preocupe quando, não se preocupe o que Deus vai fazer, porque se Ele liberou uma palavra para você, Ele é fiel para fazer com que essa palavra se cumpra na sua vida. Então não questione. É chegado um tempo que nós não vamos mais questionar a palavra de Deus. É chegado um tempo que nós não vamos mais questionar as promessas de Deus para as nossas vidas. É chegado um tempo onde nós vamos apropriar das promessas, apropriar da realização e do cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso que os discípulos viram milagres, porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem para se arrepender. Então se Ele te deu uma palavra, pode ter certeza, demore 1 ano, 2 anos, 10 anos, ela vai se cumprir no tempo certo de Deus na sua vida. Às vezes nós ouvimos uma profecia hoje, aí amanhã a gente já olha no relógio, até agora, Senhor, está atrasado, hein? Não, queridos. Em 94, eu recebi uma ministração. Pastor, no meio de 400 jovens, me chama pelo nome. E eu nunca tinha conversado com ele por muito tempo. E ele falou assim, o Senhor está te levantando para ser um pastor na casa de Deus. Queridos, essa palavra ela demorou mais de 10 anos para se cumprir. Mas ela se cumpriu. Em 95, eu recebi uma palavra de Deus. Eu orando, o Senhor falou comigo que eu iria me casar. E eu falei para o meu líder de jovens, eu era coordenador de jovens na época, eu falei para ele, olha, ano que vem eu não vou no encontro. Em 95 não, 96. E ano que vem eu não vou no encontro de jovens. Por quê? Porque eu vou estar casado. E ele riu, eu falei, eu recebi uma palavra de Deus. Eu casei 31 de maio de 97, quando eu estava indo de lua de mel. Eu voltando de lua de mel, estava saindo o encontro de jovens da igreja. Queridos, quando você recebe uma promessa de Deus, quando você recebe uma palavra de Deus, creia que ela vai se cumprir na sua vida. Os discípulos entenderam isso, por isso eles não questionaram. Jesus, como é que você vai fazer? Nós vamos de barco, você vai de quê? Nadando? Não, eles não se preocuparam. Jesus falou, Ele vai cumprir. Sabe por que Jesus cumpria? Porque Ele era Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um. Agora raciocina comigo. Eu e o Pai somos um. Então Ele está querendo dizer que eu e Deus somos um, amém? Se Ele e Deus é um, quem que Ele é? Deus. É ou não é verdade? Amém? Agora, então vamos entender o versículo 23, porque no versículo 23, ele vai sair de onde ele estava, despede a multidão e sobe no monte para orar. Fala comigo, Jesus subiu no monte para orar. Segura na cadeira aí agora, irmão. Jesus é Deus. É Deus. Quando ele sobe no monte para orar, quem é que subiu para orar no monte? Fala todo mundo mais alto. Quem que subiu para orar no monte, irmãos? Então segura, deixa eu te perguntar uma coisa. Se ele, que era Deus, sobe no monte para orar, para ter um momento de oração, será que eu e você precisamos orar, meu irmão? Será que eu e você precisamos ter momentos de oração na nossa vida? Será que eu e você precisamos dedicar tempo de oração para buscar o Senhor, para buscar a direção do Senhor para as nossas vidas? Será que nós precisamos orar e falar, Deus, eu estou aqui na Tua presença, eu estou te apresentando os meus problemas, eu estou te apresentando as minhas aflições, as minhas necessidades, eu estou aqui diante do Senhor para te agradecer, para te louvar, para te adorar. Será que nós precisamos, irmãos? Porque Jesus era Deus e subiu no monte, imagine eu e você. Nós precisamos orar muito mais. A gente precisava era nem descer do monte, a gente era que subir no monte e ficar lá o resto da vida. Mas Jesus entende que nós
temos as nossas tarefas do dia a dia. Mas o apóstolo Paulo nos ensina algo maravilhoso: orai sem cessar. Não é que você vai ficar 5 horas orando, né? Tem gente que fala assim: nossa, eu passo 5 horas orando em línguas. Não tem nada contra, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: o orar em línguas é muito bom. Mas quando você ora em línguas, você se edifica. Mas só você e Deus sabe o que está acontecendo. Agora, quando você ora no nosso idioma, no português, e quando você declara a glória do Senhor, quando você honra o Senhor na sua oração, quando você adora o Senhor na sua oração, o diabo bate em retirada, porque ele sabe que ele está derrotado na sua vida. Então ore em todo o tempo. Você está trabalhando, ore. Você está dirigindo, ore. Você está fazendo comida, ore. Você está tomando banho, ore. Agradeça a Deus por tudo, queridos. Nós temos motivos infindáveis para agradecer a Deus. E Ele nos deu exemplo. Ele estava falando: olha, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Mesmo não tendo usurpado ser igual a Deus, eu subi no monte. Então segue meu exemplo. É isso que Ele deixou para nós no versículo 23. No versículo 24, nos fala que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. O mar estava batendo forte, querendo destruir o barco. Agora, entenda, as pessoas que estavam dentro desse barco eram pescadores, queridos. Pedro era um pescador experiente. Ele tinha muitos anos de pesca. Estava acostumado. E ele pescava, não é igual, né? O pessoal pesca hoje, vai para a beira do rio, joga uma isca de cá, joga outra de... Não, ele pescava em mar aberto. Era pescador profissional. Então, ele não tinha medo da água. Ele estava acostumado com essa tempestade. Para ele, as ondas baterem era normal. Agora, essa daqui não era uma tempestade comum, porque a palavra de Deus fala que o mar estava batendo forte, querendo destruir o barco. O mar, entenda, estava se revoltando contra aquele barco. Aquela tempestade não era algo natural, aquela tempestade era algo sobrenatural acontecendo naquela madrugada. Os discípulos de Jesus estavam experimentando algo sobrenatural, algo além das possibilidades que eles mesmos tinham de controlar aquele barco. E eu vou te falar uma coisa: quem é que não fica preocupado no meio de uma crise? Quem é que não fica preocupado no meio de um grande problema financeiro? Quem é que não fica preocupado dentro de uma briga de um casamento, dentro de uma confusão? Quem é que não fica preocupado no momento de enfermidade? Quem que não se preocupa quando um filho está se perdendo, uma filha está se perdendo? Quem não se preocupa quando vê o esposo ou a esposa se afastando dos caminhos do Senhor? No meio da tempestade, meu querido, não é errado você se preocupar. Se você fala assim: pastor, eu não me preocupo com nada, o mundo pode estar acabando que eu não estou preocupado. Deixa eu te dar um conselho: procura um pastor para orar com você, procura um psicólogo, porque alguma coisa tem de errado com você. Ninguém pode ser tão morto assim. É normal, no meio de um grande problema, no meio de uma grande tribulação, você ficar preocupado, você achar agora é o fim. E os discípulos acharam isso. Eles entenderam o seguinte: agora nós vamos todo mundo morrer. Agora nós vamos simplesmente morrer todo afogado. E quantas vezes você passa por problemas e pensa algo semelhante? Agora meu casamento acaba. Agora meus filhos se perdem. Agora acabou, agora não tem como. Meu nome vai para o SPC, para o Serasa. Agora vão tomar minha casa, vão tomar meu carro. Agora o cobrador vai ficar batendo na porta. Agora o meu nome vai ser exposto ao ridículo para todo mundo. Quantas vezes? Agora, interessante que Jesus mandou eles irem na frente. Ele falou: entra no barco e vai. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus não contou para eles, mas Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Jesus virou e falou assim: entra no barco e vai, porque eu vou te colocar no miolo, no centro, no olho da tempestade. Jesus estava falando para os discípulos: hoje vocês vão experimentar algo novo na vida de vocês. Você já parou para pensar que você pode estar no meio da tempestade pela permissão do Senhor? Você já parou para pensar que talvez você está no meio da tempestade e não está percebendo o sobrenatural de Deus chegando na sua vida? O que Jesus estava fazendo com os discípulos era isso: vai para o centro da tempestade,
porque eu vou manifestar o meu sobrenatural, eu vou manifestar o meu poder agora na vida de vocês. Comece a entender a tempestade, comece a entender o problema que você está passando, as dificuldades que você tem enfrentado no dia a dia. Deixa eu te falar, Jesus ele não quer só pegar você e testar, ele não quer falar assim, deixa eu ver se ele vai ficar firme na fé. Ele não quer fazer isso, ele quer te preparar para receber o melhor de Deus. Ele não está colocando você, ou permitindo que você passe por essa tempestade, por esse problema, simplesmente para assistir lá de camarote, vamos ver se ele aguenta. Não, Jesus não tem esse interesse, de sentar no trono dele, e falar para os anjos, vamos lá, vamos ver, agora vamos mandar um problema, deixa ele entrar no centro da tempestade, vamos ver se ele vai aguentar. Olha lá, agora, não vai aguentar não. Jesus não faz isso não, meu irmão. Agora deixa eu te falar, você quer um milagre de Deus na sua vida? Então você tem que estar preparado para um milagre. Só há a existência de um milagre quando existe uma necessidade, e a necessidade ela tem que ser apresentada para o Senhor. Você quer um livramento do Senhor? Então apresente a circunstância que você está vivendo. Você quer um socorro do Senhor? Apresente o seu problema para o Senhor. Pega a sua tempestade e fala, Senhor, essa daqui é a minha tempestade. Eu estou te mostrando para o Senhor entender, Deus, o que é que eu estou passando, e eu estou clamando por socorro. Ele está esperando. Não tem como você se apropriar da bênção, não tem como você se apropriar do milagre de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, se você não pegar a sua necessidade e apresentar para o Senhor. Se você fica lá de braços cruzados, não, Deus sabe todas as coisas, não vou fazer isso não. Sabe do que você vai estar dependendo? Da misericórdia do Senhor. É claro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essas são a causa de não sermos consumidos. É a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar, o Senhor não quer que você dependa, entenda do que eu vou fazer aqui, de você falar assim, não, será que eu vou? Aí você põe eu vou. Ele não quer que você dependa do inevitável, da última, não. Ele quer que você dependa do amor, da intimidade, da comunhão dele. Ele quer que você dependa da comunhão com Ele. Ele quer que você dependa daquele que Ele deixou para ser o seu consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Agora, pescadores conhecem o mar como a palma da mão, mas numa tempestade ele vai ficar com medo. E talvez você seja conhecedor de tudo. Talvez você seja um administrador de empresa, um economista, um contador. Talvez você, de repente, até conhece da área de saúde. E o problema que você está enfrentando, talvez seja na área que você conhece. Sabe o que Deus está querendo fazer com você? Fala assim, pega tudo que você conhece e esquece, e vem depender única e exclusivamente de mim. Porque por nossas mãos, por nosso poder, que na verdade não é poder nenhum, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então Deus está falando assim, pega tudo que você conhece, pega todo o seu conhecimento humano, põe de lado e venha viver o sobrenatural comigo. É isso que Ele está falando. Talvez você vai ter medo de afundar, vai, mas Ele vai te socorrer. No versículo 26, de repente, os discípulos gritam, é um fantasma. Meu irmão, imagina, 3 horas da manhã, um homem andando em cima da água, vindo em direção do barco, no meio de uma tempestade. Você vai pensar o quê? Ah não, Jesus está vindo ali, ó. Irmão, nunca que eles iam pensar isso. Eles já estavam em pânico por causa da tempestade. E aí vê um homem andando em cima da água. É algo inexplicável. Eu vou falar uma coisa, eu queria estar dentro daquele barco para ver a cara dos discípulos, de verdade. E muitas vezes nós estamos no meio, a gente sabe que é Jesus, a gente sabe que é o mesmo Jesus que entrou na água para ser batizado por João, agora está andando em cima da água, mas eles não sabiam. Agora você já parou para pensar que quantos fantasmas aparecem na sua vida no meio da tempestade? Como assim, pastor? Quando você está no meio do problema, quando você está no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da crise, sempre aparece alguém para falar assim, você não vai conseguir. É ou não é verdade? Sempre quando você está no ponto alto da crise, vai aparecer alguém, ixi, ó, não vai dar certo. Agora enrolou tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, esquece esse fantasma e olha para Jesus.
Esquece essa língua maligna que o diabo está usando para falar que não vai dar certo, para falar que você vai afundar, para falar que o seu casamento não tem jeito, que a sua empresa não tem jeito. Esquece essa boca maldita que está falando palavras de maldição para a sua vida. Faz essa boca se calar com a palavra de Deus e fala: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ninguém é melhor do que eu diante de Jesus. Ninguém é superior a mim quando eu estou com Jesus, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Comece a proclamar a palavra de Deus. Quando vierem falar para você, não vai dar certo, você vai afundar, a sua empresa vai quebrar, o seu casamento vai acabar, o seu filho não tem mais jeito, declare a palavra de Deus, meu irmão. Declare a palavra de Deus, é ela que vai fazer diferença na sua vida. Manda esse fantasma embora. E aí talvez hoje você está preso dentro desse barco. Eu não sei o que você está fazendo dentro desse barco que está preso. De repente você está aí, passando um problema financeiro, devendo cartão de crédito, cheque especial, devendo agiota. De repente você está aí com enfermidade, que não sabe mais o que fazer, já tomou tudo quanto é tipo de remédio, já foi em tudo quanto é tipo de médico, já fez tudo quanto é tipo de exame, e não acha nada, e você passa mal todo dia. Todo dia você está passando mal. Talvez o seu casamento está em frangalhos, a sua família está desfacelando, está sendo destruída. Não só o casamento, a família. Meu irmão, essa noite eu quero declarar para você: é noite de você sair do barco e andar sobre as águas. É noite de você sair do barco. É noite de você pôr o pé na água e falar assim: eu vou molhar os meus pés, eu vou andar em cima das águas. Quando os discípulos temeram, quando eles falaram: não, agora a coisa complicou. Porque eu imagino que o temor que eu falo, o pânico que tomou aqueles homens, era algo sem igual. Talvez você está nessa situação. Deixa eu te falar, põe o pé para fora, meu. Sabe, você viu no vídeo ali, Jesus senta na beira lá, né? E põe os pés na água, é bom, não é? Mas aquela água estava calminha. Mas depois a gente viu que Jesus anda sobre as águas e Pedro vai colocar o pé sobre as águas. Jesus está te chamando essa noite. Põe os dois pés na água e começa a caminhar. Sai desse barco, sai desse problema. Caminha na direção de Jesus. Ele está te chamando, vem na minha direção. Porque Pedro fez assim. Ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz então ir até o Senhor. Sabe por que Pedro fez isso, queridos? Ele viu Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes e alimentando a multidão. Ele viu Jesus curar todos os enfermos. Ele viu Jesus ressuscitar os mortos. Ele sabia que para Jesus nada era impossível, e que se tinha uma pessoa que podia fazer ele andar sobre as águas, era Jesus. Nenhum outro tinha poder e autoridade suficiente. Então eu falo: Jesus, se é o Senhor mesmo, me faz andar até onde o Senhor está, me faz andar sobre as águas, me faz realizar o impossível essa noite. E aí Jesus podia falar: não, Pedro, isso aqui não tem como. Essa situação aqui é só eu que dou conta de andar sobre as águas. Não, ele não vai falar isso para Pedro. E ele não vai falar isso para você. Ele responde para Pedro: venha. Ele chama Pedro. É como se ele estivesse falando: Pedro, põe o pé na água, anda na minha direção, olha nos meus olhos, não desvia sua atenção não, vem andando na minha direção, firma os teus olhos em mim e anda. É isso que ele está falando para você hoje. Firma os teus olhares no olhar de Deus. Firma o teu caminho no caminho de Jesus. Firma a tua vida na direção do Senhor. Firma a tua família na direção do Senhor. Anda com a tua casa na direção do Senhor, porque assim você não vai afundar. Ele está te chamando essa noite, meu irmão. Tira o pé desse barco e põe o pé na água. Você vai andar acima dos problemas. Você vai andar acima das dificuldades. Você vai andar acima da enfermidade. Você vai andar acima do adultério. Você vai andar acima das drogas. Você vai andar acima da quebradeira financeira. Os problemas vão estar debaixo dos teus pés, mas não desvie os teus olhos do Senhor. Firma o teu caminho nos caminhos do Senhor. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele está falando: eu não vou te deixar afogar.
Naquela hora Pedro pega e dá um salto, eu imagino. Ele fala: Senhor, então lá vou eu. E ele começa a andar. Mas a palavra de Deus fala que, sentindo que as ondas batiam sobre ele e que queriam tragá-lo, teve medo e começou a afundar. Deixa eu te explicar. Eu ministrei essa palavra para os jovens uma vez e foi um pouco diferente. Toda vez que você lê sobre mar na palavra de Deus, preste atenção que na maioria delas está falando de lugar de pecado, de lugar de morte, de lugar de tragédia. Foi assim com Jonas. Jonas estava em pecado, irmãos, estava fugindo de Deus. Então, quando aquele pessoal do barco pega Jonas e entrega ele para o mar, lança o pecado que estava fazendo com que eles morressem no mar, o mar se acalma. Foi assim com os soldados de Faraó, quando eles vieram perseguir o povo de Deus. Quando o povo de Deus atravessou, o mar fechou e matou os inimigos de Deus. Vai ser assim em Apocalipse. O mar vai devolver os seus mortos, o anjo vai derramar a taça sobre o mar, e o mar vai se converter em sangue como de um morto. Lá fala na palavra de Deus. Então o mar fala de morte, fala de coisas ruins. Então o que estava querendo acontecer com Pedro é que o mar estava sugando, ou seja, a morte estava querendo sugar Pedro, os problemas estavam puxando Pedro, o pecado estava puxando Pedro. Às vezes nós nos sentimos assim. Você está na igreja, você é fiel, não falta um culto, você ora, você lê a Bíblia, o pastor convoca um jejum, você faz o jejum, e quando você menos espera, parece que tem alguma coisa te puxando para o fundo, e você sente medo. Meu querido, preste atenção. Nessa hora Pedro deu uma titubeada, talvez ele desviou o olhar, falou: agora eu vou afundar, agora eu vou morrer. E aí ele pega e clama por socorro, e Jesus vem com socorro. Deixa eu te falar, não prende seus olhos no medo não, não prende seus olhos no problema não, não prende os seus olhos na dificuldade, não prende os seus olhos na fofoca, não prende os seus olhos no que estão falando de você, não prende os seus olhos naquilo que estão falando que você não vai conseguir. Prenda os seus olhos no Senhor Jesus. Pedro vira e fala assim: mestre, socorro. E o que Jesus fala? Jesus podia ter falado assim: ô Pedro, agora vai nadando para o barco, cara, larga de ser mole. Não, nós entendemos o que Jesus fala para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Preste atenção no que eu vou te falar. Nós entendemos isso de uma maneira errada. Nós interpretamos essa palavra de Deus como se ele estivesse falando assim para Pedro: Pedro, irresponsável, por que você duvidou? Por que você não acreditou? Agora me dá a mão aqui e anda logo. Ele não estava dando uma bronca, ele não estava chamando a atenção de Pedro. Ele estava falando: Pedro, eu te amo tanto, por que você teve dúvida, Pedro? Por que você não acreditou que eu ia te ajudar, que eu ia estar aqui te esperando de braço aberto? Às vezes nós somos desse jeito, e às vezes quando as coisas estão muito difíceis, a gente fala praticamente a mesma coisa: Jesus não vai me ajudar. Se Jesus chamou a atenção de Pedro, ele também não vai me ajudar não. Espera aí, ele não estava chamando a atenção de Pedro não, ele estava dando uma palavra de amor, ele estava dando uma palavra de conforto, uma palavra de coragem para Pedro. E essa noite ele fala para você: não tenha medo, não duvide, deposite a sua fé. Pastor, a minha fé é tão pequena. Se a sua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, a palavra de Deus fala que ela vai fazer transportar os montes. Então creia essa noite, queridos, creia essa noite. É noite de você pôr o pé sobre as águas, e pôr os pés sobre as águas significa que você vai andar acima de todos os problemas, de todas as dificuldades que você tem enfrentado. Pode chegar uma hora que você vai ter medo, pode chegar uma hora que você vai falar assim: agora será que eu vou conseguir? E você vai falar: vou, não vou, o que eu faço agora? Quando chegar essa hora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: levanta as suas mãos e pronuncia o nome dele, o nome de Jesus. Não é o fantasma, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis.
Ele pode todas as coisas, e é Ele quem vai te dar a vitória, é Ele quem te garante o livramento. Então quando você tiver medo, quando você acha que as coisas vão de mal a pior, levante suas mãos e clame pelo socorro do Senhor, porque Ele vai entrar com socorro e livramento da sua vida. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou pregando, porque se eu duvidasse, eu não estaria aqui em cima, eu não estaria falando essa mensagem para você. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E eu procurei uma palavra, e eu li a Bíblia, e eu orei, e o Senhor falou, vai lá, volta lá. Quando Pedro fala, salva-me, Jesus puxa na mão dele, e a palavra de Deus fala que depois eles entraram no barco. Jesus não pegou Pedro e jogou dentro do barco, não. Eles entraram juntos. A barba de Pedro ele tem. Quando Pedro clama por socorro, Jesus pega na mão dele. E é assim. É claro que agora eu vou ser Jesus, né? O Alex é Pedro. Eu entendo esse momento em diante. E ele sai andando até o barco, até o momento onde ele estava tranquilo, até onde Pedro conhecia. Sabe o que significa isso? Na hora da dificuldade, meu irmão, que você achar que não vai dar certo, na hora do medo, na hora do desespero, na hora daquela briga lá dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, na hora daquela crise financeira, estende a mão e fala, Senhor, segura na minha mão, porque quando Jesus estiver segurando na sua mão, Ele vai andar junto com você, e você vai estar acima dos seus problemas. Você pode não ver, você pode não sentir, mas tenha certeza de uma coisa, Ele vai estar segurando a sua mão, Ele vai estar falando ao seu coração, eu sou contigo, tenha coragem, não desanime, não tenha medo, eu estou aqui te apoiando, eu estou te encorajando, eu estou te dando livramento. O Senhor vai estar segurando as suas mãos, pode ter certeza disso. Obrigado, Alex. Nós temos que ter esse entendimento. Ele está nos chamando, então nós não podemos duvidar. E aí quando Pedro sobe no marco, a palavra de Deus fala que o mar se acalmou. Agora, o que precisou para esse mar se acalmar? Talvez você fale assim, pastor, precisou de Jesus entrar no barco. Não, precisou de Pedro sair do barco e experimentar o milagre com Jesus. Precisou de Pedro esquecer que ele estava no centro de uma tempestade que poderia ser mortal e ir em direção a Jesus. Então, meu irmão, quando você estiver desesperado, esqueça dos seus problemas, vem para a igreja, vem orar, vem procurar os pastores do gabinete, vem para a oração de Davi, vem para a vigília. Quando você falar, agora não tem mais jeito, mas esquece o problema e vai para os pés do Senhor. Só houve calmaria quando ele esqueceu a tempestade e pôs os pés sobre as águas. Só vai haver calmaria na sua vida quando você deixar os problemas de lado um pouco e se entregar para o Senhor. Não existe tempestade que vai permanecer. Eu e você, claro, com certeza nós queremos uma calmaria para a nossa vida. Nós queremos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Eu quero, eu sei que você também quer. Mas isso só vai acontecer quando eu e você nos entregarmos completamente para o Senhor. Só vai acontecer quando eu me entregar sem reservas para o Senhor. Às vezes você acha assim, mas pastor não passa problema. A gente sempre cita isso aqui, isso é conversa de pastor mesmo, tá, gente? Mas nós passamos problemas igual vocês. Talvez a gente não conte os problemas aqui. Talvez alguns passem problemas maiores do que os outros. Mas nós abrimos mão. Às vezes a gente abre mão da nossa privacidade para o Senhor. A gente abre mão da nossa dignidade, da nossa honra para falar, Deus, eu estou desesperado. Você abrir mão é você ter a coragem, você ter a ousadia de compartilhar o seu problema também. Não só com o Senhor, com os pastores, com o seu líder. É você abrir mão.
mostrar para alguém: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Quando você fizer isso, querido, você vai começar a ver a calmaria. A tempestade vai se acalmando, se acalmando. O mar vai continuar mexendo para um lado e para o outro. As águas vão continuar batendo, mas a tempestade, ela vai diminuir. Agora, para isso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que declarar o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre o seu casamento, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre o teu emprego. Se você começar a declarar o nome de Jesus todos os dias, eu quero te garantir, isso eu posso te garantir, que você vai começar a ver mudança. Agora, se você ficar só olhando o problema, meu irmão, esquece mesmo. Porque se você não tiver com os olhos no Senhor Jesus, a tempestade vai te engolir. Pastor, mas você falou que a tempestade não ia me engolir, agora já está falando que vai engolir. Se você não colocar os teus olhos no Senhor, se você não colocar a tua vida no Senhor, aí sim. Mas eu vim aqui essa noite resumindo tudo, para te dizer uma coisa: coloque os teus pés acima dos seus problemas e caminhe na direção do Senhor. Amém? Fica de pé comigo, no nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei como que você chegou aqui. De repente a sua vida está uma maravilha. Glória a Deus, tomara que esteja. Mas de repente você fala assim: não, eu estou num pedaço da minha vida muito difícil. De repente você está aqui, nem crente é. Quantos de nós que estão aqui falam assim: pastor, eu não sou crente, eu não pertenço a igreja evangélica nenhuma? Tem alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem uma irmã ali, quem mais? Eu vi uma outra irmã ali. Deixa eu falar uma coisa para você que levantou a mão. O Senhor essa noite está falando: pisa na água e anda na minha direção. Se você quer andar, você que levantou a mão, se você quer andar na direção do Senhor e falar: Deus, eu quero me entregar para o Senhor, sem reservas, para o Senhor acalmar a minha vida. Eu quero te entregar a minha vida. Eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar primeiro com você. Se você quer falar: não, Deus, eu quero me entregar para o Senhor, porque eu confio que o Senhor vai acalmar a tempestade da minha vida, e eu quero servir ao Senhor. Se tem alguém que quer fazer isso, vem aqui na frente, eu quero orar por você, antes de concluir esse momento. Porque nessa noite o Senhor também está te chamando. Venha, pise nas águas, ande acima dos problemas, entregue sua vida para mim, que eu vou mudar a sua vida, que eu vou mudar a circunstância da sua vida. Se tem, vem aqui na frente. Amém. Aleluia. Pedro deu um passo de coragem, queridos. O passo que Pedro deu. Eu não vou fazer isso aqui, mas é como se ele conseguisse andar aqui. Ele deu um passo de coragem. Deu um passo de coragem essa noite. Fala: Senhor, eu vou andar na sua direção, e eu vou entregar minha vida para o Senhor essa noite. Aleluia. 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 Glória a Deus. Essas irmãs estão caminhando na direção do Senhor. Você deu um passo de coragem, você deu um passo de ousadia, você está andando acima daquilo que te faz temer. E o Senhor fala para você hoje: eu vou mudar a circunstância da sua vida. Aleluia. Amém. Queridos, essas pessoas estão tomando decisões de coragem, estão molhando os pés. Eu tenho certeza que você entende isso que eu estou falando. É noite de molhar os pés. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que vai parecer loucura o que eu vou falar, mas nessa hora os pés de vocês estão molhados, mas vocês estão acima das águas, vocês não estão se afogando, porque o Senhor está segurando na mão de vocês e está falando para vocês: a partir de hoje, eu estou caminhando com vocês, então caminhem comigo, firmem a vida de vocês comigo, porque eu não vou abandonar vocês. Ele não abandonou Pedro ali fora do barco, Ele não vai abandonar vocês. Aleluia. Mais alguém, querido? Se tem
corre para o Senhor, caminha para o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para mim, preste atenção. Como eu falei, Pedro deu um passo de coragem, de ousadia. Vocês fizeram isso. A palavra de Deus diz que aqui podia ter uns 50 paralíticos andando, uns 200 cegos enxergando, uns 30 surdos ouvindo. O Senhor ia se alegrar, os anjos iam se alegrar. Mas a palavra de Deus não fala que quando isso acontece tem festa no céu, não. A palavra de Deus não menciona isso, mas a palavra de Deus diz que quando alguém sai do seu lugar e se entrega para o Senhor, há festa no céu. Então deixa eu falar uma coisa, você essa noite é motivo de festa no céu, você essa noite é motivo de alegria para o Senhor, você essa noite alegra o coração de Deus, e a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então essa noite recebe a força do Senhor, porque Ele se alegra com a sua vida. Você não é mais uma derrotada, você não é mais uma fracassada, porque você alegrou o coração do Senhor essa noite, e Ele te faz forte, Ele te chama de forte do Senhor, e Ele está segurando a sua mão e caminhando junto com você em nome de Jesus. Amém? Pastor João Lourenço vai distribuir esse livrinho, as fichas, dê o seu nome aí. Você vai receber uma mensagem, uma ligação. Que Deus abençoe vocês. Amém? E antes de orar, talvez você fale assim: pastor, por que você contou a minha vida aí? Porque Deus mandou, irmão. Como Ele não falou para me dizer seu nome, então eu não pude te chamar pelo nome. Mas eu preciso orar por você também, que fala assim: pastor, o que o senhor falou eu estou vivendo. Problema financeiro, problema no casamento, problema com os filhos, problema na empresa, e eu não sei mais onde tirar recurso, eu não sei onde buscar solução mais. Eu estou desesperado essa noite. Glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque essa noite você também vai colocar os pés sobre as águas e vai caminhar em direção a Jesus. Se você entende que você precisa andar sobre as águas em direção a Jesus, vem aqui na frente, deixa eu orar por você também. Não fica no seu lugar não, venha com esse entendimento, que você está andando sobre as águas, de que você está caminhando acima dos seus problemas, de que você está caminhando acima daquilo que te faz sofrer, meu irmão. Eu posso te garantir que vai valer a pena essa decisão, de você vir à frente, receber a oração. Aleluia. William, sobe aqui para mim, por favor. Aleluia. Aleluia. Enquanto você estiver vindo para cá, venha com esse entendimento: vai valer a pena eu caminhar em direção ao Senhor. Vai valer a pena. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está vendo a sua vida hoje, meu querido. O Senhor está vendo a sua vida hoje. Oh Espírito Santo, o Senhor está vendo essas pessoas aqui na frente, Senhor. Não vieram por mim, mas vieram caminhando em direção ao Senhor, ó Pai. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, mudança, transformação. Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que chegou aqui e ouviu essa palavra e pensou, realmente não tinha mais jeito. Se você chegou aqui hoje pensando não tinha jeito, não tinha solução, não tinha saída para você, você veio aqui para escutar essa noite que o Senhor é a sua solução, que o Senhor é a sua saída, que o Senhor é o seu socorro e o seu livramento. Então, quando eu e você colocamos o pé sobre as águas, quando nós saímos do nosso lugar e nos direcionamos ao altar do Senhor, vale a pena. Talvez você pode não compreender o que o Senhor tem feito na sua vida, talvez você não vai entender o que o Senhor vai fazer nesses dias na sua vida, mas eu quero te garantir uma coisa: firme a tua vida no Senhor, porque vai valer a pena você firmar a tua vida, a tua casa, a tua família nos caminhos do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Não compreendo os teus caminhos. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Mas Deus, te darei a minha canção.
doces Quando as águas estiverem agitadas, meu irmão, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Me sustentas em minha dor. Oh Espírito Santo. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Seus caminhos. Oh Espírito Santo, nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que nesta noite está acontecendo livramento, está acontecendo cura, está acontecendo libertação, está acontecendo restauração de famílias nessa noite, está havendo, ó Deus, abertura de portas na área financeira, porque em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo que segurou a mão de Pedro e que está segurando essa noite a mão de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui à frente, ó Pai, em nome de Jesus. Eu preciso, eu te direi Rafaela, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Deus para ser diferente, para fazer diferença na vida das pessoas. Vai valer a pena, vai valer a pena, Você não vai desistir. vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os teus caminhos, Seja cheio do amor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Aleluia. Me sustenta. Olhe para cá, queridos. Olhe para mim aqui. Levante sua mão assim. Fala: Jesus, eu estou andando na tua direção. Segura na minha mão e me faz andar sobre as águas, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre a enfermidade, sobre o adultério e sobre tudo aquilo que quer me tragar, porque com o Senhor eu sou mais, muito mais do que vencedor, e a minha vida não será tragada pelo diabo, porque o Senhor já me deu o livramento, e eu tomo posse da bênção e do milagre na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Vai valer a pena. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vai valer a pena. Creia que essa noite houve livramento na sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia.